Vamos abrir a palavra de Deus em Jó, capítulo de número 7. Jó, capítulo de número 7. Bom, nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo de número 6. Jó 7, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 6. Jó 7, 1 ao 6. Amém? A palavra de Deus diz assim: acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como servo que anseia pela sombra, como empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama penso: quando chegará a amanhã? Mas a noite se arrasta, reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e costas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão, e terminam sem esperança. Até aí a palavra de Deus. Querido Deus, que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez, como sempre o Senhor tem feito. Senhor, já sentimos, meu Deus, a presença de Deus atuando em cada um de nós nessa noite, em cada louvor que foi aqui cantado, Senhor. E estamos agradecidos por esse mover espiritual. E, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito também trabalhe em nós por meio da Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, estar trabalhando a nossa mente para compreender o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Mas que o Teu Espírito também trabalhe, Senhor, no nosso coração, para que possamos aceitar a Tua verdade. Porque às vezes, Senhor Deus, nós como seres humanos, nós temos, ó Deus, tantas limitações e tanta dificuldade em compreender as coisas, ó Deus, e aceitar as coisas como elas são. Mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender que o Senhor é Deus soberano e que a Tua vontade, embora não compreendida por muitos, ainda é a perfeita vontade. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. As crianças vão estar deslocando para o anexo com a professora, né? Meus irmãos, o título da mensagem para nós nessa noite, para a nossa meditação, é: acaso a vida na terra não é de luta? Nós temos falado alguns dias já a respeito da vida de Jó, das experiências dele, e como nós podemos aprender com aquilo que Jó experimentou e que estão registrados nas santas palavras de Deus. Como isso pode orientar a nossa vida como ser humano aqui nesse mundo e principalmente como servos de Deus. O texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber, irmãos, que de uma forma poética Jó descreve a vida do homem como uma luta, como uma batalha, como um soldado que está em constante batalha. Assim é a luta do dia a dia de cada ser humano. É assim que Jó descreve a realidade humana. E ele fala que os nossos dias também são comparados ao trabalhador braçal.
e o trabalhador braçal como servo que anseia pela sombra. Quem aqui já trabalhou na roça sabe muito bem o que é ficar o dia inteiro trabalhando na roça, principalmente em uma região quente, com sol escaldante nas nossas costas, e o como é importante aquele momento que você pode encontrar uma sombra e descansar nela. Assim, Jó vai dizer que a vida do homem é de sofrimento e labuta todos os dias à espera de uma sombra. E ele fala que é como um empregado que espera pelo pagamento, é como um empregado que está ansioso pelo pagamento. Assim a vida do homem ansiosa por receber alguma recompensa por aquilo que ele está passando, por aquilo que ele está experimentando. Mas Jó, ele vai dizer no versículo 3: recebi de herança meses de puro vazio. Essa foi a realidade de Jó, sofrendo por meses de grande sofrimento, como nós lemos na palavra de Deus aqui, como ele expressa o sofrimento dele, como ele, deitado na cama, almeja pelo amanhecer, mas a noite parece que não acaba nunca, o sofrimento constante. E assim, meus irmãos, é a vida de muitas pessoas que estão vivendo em aflição e que estão ansiosos para um amanhecer, para cumprir a palavra de Deus que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas certo é que para algumas pessoas parece que essa noite é mais extensa, é mais longa do que para outros. E quando isso acontece, parece aos nossos olhos que há uma injustiça da parte de Deus, mas não há. E essa era a realidade de Jó, mediante aquele todo sofrimento. E ele chega um momento, irmãos, que ele clama a Deus. No versículo 6, ele diz assim: os meus dias correm mais depressa do que a lançadeira de um tecelão, e termina sem esperança. Jó descreve a brevidade da vida humana, e na realidade, irmãos, a vida do homem corre, a vida do homem aqui embaixo corre, e chega ao fim num tempo muito breve. E vai chegar para mim e para você que está me ouvindo. Não sei quando vai chegar, mas é certo que o tempo de cada um de nós chegará ao final aqui. Mas o grande problema é que o sofrimento de Jó foi tão grande, e a demora no sofrimento, o prolongar do sofrimento, parece ter feito com que Jó perdesse a esperança, quando ele diz assim: e os meus dias terminam sem esperança. Que coisa triste. Que coisa triste para o homem é, depois de tanto sofrimento nesta vida, findar a sua vida sem esperança. Isso é muito triste. A palavra de Deus, falando da brevidade da vida humana, fala que os dias do homem são 70, quanto muito 80 anos, não é isso? E a maior parte desses dias que nós, ou desses anos que nós experimentamos, são de fadiga. A maior parte deles é de fadiga, é de labuta, é de luta, é de cansaço. E é triste quando a pessoa chega ao final sem esperança. O que fez com que Jó chegasse a isso? A palavra de Deus que nós já pregamos anteriormente fala que Jó, ele havia recebido a notícia dos óbitos dos seus filhos, e ele aguentou, firme, com uma fé inabalável, com uma coragem tremenda.
Ele recebeu a notícia das perdas de todos os seus bens, mas lá estava Jó firme. De repente agora ele é acometido de uma enfermidade, e ainda assim ele estava firme, quando a esposa já disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele diz: como você fala como uma doida? Como nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal? Ali Jó estava firme, a ponto dele dizer: saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem culpou a Deus. Esse era o Jó. Esse era o Jó lá no início. Esse era o Jó que agora nesse momento aqui ele está dizendo que não tem esperança. O que aconteceu com esse Jó? Ele começa a questionar a Deus. Ele quer saber o porquê. O capítulo de número 2, nós vamos ver no versículo de número 13. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites, e não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. E aí quando chega no capítulo 3, no primeiro versículo, por fim Jó falou e amaldiçoou o seu dia. A questão é, o problema é quando a dor ela se prolonga. Às vezes nós recebemos a notícia de um óbito de alguém que faz parte da nossa vida, e na hora que nós recebemos, nós estamos fortes, nós recebemos de forma corajosa, nós recebemos a notícia de um diagnóstico de uma doença, e naquele momento, às vezes nós recebemos e nós permanecemos fortes, confiantes. O grande problema é que os dias vão passando. O grande problema daquele que perde um ente querido é quando ele chega em casa e começa os dias a passar, e aí é o chamado, a ficha cai. E aí ele começa a desmoronar no meio de tanto sofrimento, e as lágrimas vêm, sim. É quando aquele que perdeu alguém da sua casa, da sua família, começa a olhar para o seu quarto, o quarto daquela pessoa, e está vazio, e ele não vai voltar mais. É difícil. São poucos que passam, que lidam bem com essas questões. São poucos. É difícil, porque depois que você recebe um diagnóstico de uma enfermidade, e que você recebe muito bem, e os dias vão passando, você começa agora a pensar nas consequências, no que pode ser o futuro, como que vai ser daqui para frente, como que vai ser. E tudo isso, meus irmãos, acaba trazendo um sofrimento, uma angústia em muitas pessoas que são servas de Deus. Jó suportou bem até certo ponto, depois ele desmoronou. Até quando nós estamos prontos e nós aguentamos suportar as lutas que às vezes nós temos que enfrentar, sem demonstrar as nossas fragilidades? Por quê? Porque somos seres humanos e nós lidamos com o sofrimento, e lidar com o sofrimento não é fácil. Cada um tem uma estrutura, embora todos os cristãos tenham o mesmo Deus, mas a estrutura emocional de cada um é diferente. E na verdade, quando essas coisas chegam a desmoronar a nossa estrutura,
Às vezes nós queremos saber o porquê, vem os questionamentos, nós queremos saber o porquê. Só, meus irmãos, que existem perguntas que parece que jamais vamos ter as respostas desta vida. Parece que algumas perguntas jamais chegaremos a respostas delas nesta vida. E aí o que fazer? O que muitos fazem quando as perguntas no meio das mais tremendas aflições não têm resposta? Alguns, de forma arrogante, parecem querer colocar Deus no banco do réu. Parece querer colocar Deus no banco do réu. E começa a culpar Deus pelo seu sofrimento. E começa a questionar Deus como se Deus estivesse errado, como se Deus estivesse sendo injusto. E começa esses questionamentos. A arrogância de muitos leva a essas ações. Só, meus irmãos, que no caso de Jó, parece que Deus tinha algo para levar Jó a compreender a respeito de Deus, e o caminho para isso era o sofrimento. Então pode ser que aqueles que estão passando por sofrimentos que parecem não ter resposta, talvez seja porque Deus quer levar essas pessoas a um conhecimento de alguma realidade espiritual a respeito de Deus, a respeito da sua vida. Eu conheço situações de pessoas que às vezes tiveram uma atitude muito infeliz com alguém da família que estava numa situação de enfermidade triste, a ponto de essa pessoa pensar e dizer até: por que não morreu? Por que ficou desse jeito? Por que voltou para casa? Por que saiu do hospital nessas condições? E a situação dessa pessoa se agravar a ponto de ficar entrevado numa cama, numa situação muito mais terrível do que a outra, e talvez aí sim exista uma explicação. Deus quer tratar com essa pessoa para que ela reconheça aquilo que ela fez, aquilo que ela disse, e se arrependa dos seus atos, para que possa de alguma maneira consertar no caminho do sofrimento, acertar a sua vida no caminho do sofrimento, aí antes que chegue o fim. Jó precisava aprender um pouco mais sobre Deus. E nós aprendemos, meus irmãos, quando nós analisamos que na verdade a vida não é tão simples como muitos às vezes pensam. E Jó expressa isso exatamente nessa pergunta que foi o título dessa mensagem: acaso a vida na terra não é uma luta? E aí nós entendemos que a vida não é tão simples. Viver não é simples, viver não é fácil, relacionar com as pessoas não é fácil, não é fácil. Enfrentar os desafios desse mundo no dia a dia não é fácil. E aí na hora da dor, na hora da provação, onde estão os amigos? Onde estão os amigos quando já não tem mais dinheiro? Onde estão os amigos quando uma enfermidade acomete alguém de jogá-lo na cama? Onde estão os amigos?
Será que os amigos realmente abandonam um outro amigo nessas condições? Ou será que eles nunca foram amigos? Há amigos que viram as costas para o outro por coisas banais. Há amigos que viram as costas por outro porque um deixou de congregar na mesma igreja que ele. Será que realmente eram amigos? Será que algum dia foi amigo? Será que o amigo verdadeiro abandona? Quando os 3 amigos de Jó souberam da situação de Jó, souberam da tragédia, cada um saiu de onde vivia, e os 3 foram juntos consolar Jó e animar. O que, meus irmãos, aqueles que estão em sofrimento esperam dos amigos? E nós precisamos aprender isso. Sabe por quê? Porque pode ser que o nosso amigo amanhã esteja sofrendo. E nós precisamos aprender o que é que cada um está esperando no momento do sofrimento. E às vezes, dependendo do grau de sofrimento, o que o amigo mais espera, ou a única coisa que ele espera, é o silêncio, acompanhado de um olhar de compaixão. Às vezes o que o amigo mais espera é apenas um abraço, é apenas uma expressão que diz assim: eu estou com você, você não está sozinho, você está sofrendo, mas eu estou aqui com você. É chorar com os que choram. Os amigos de Jó chegaram e quando viram a situação trágica de Jó, eles não disseram uma palavra. Por 7 dias sentaram junto com Jó, sentaram, ficaram em silêncio, choraram, rasgaram as vestes, numa expressão dizendo: nós lamentamos o seu estado, nós estamos aqui do seu lado, você não está sozinho. Talvez é só isso. Às vezes falar nem sempre é sensato, em algumas ocasiões, em alguns momentos. O problema é que nem todo mundo consegue ficar calado, nem todo mundo consegue segurar a língua. Apesar dos amigos de Jó ter essa atitude de início plausível, chegou um momento que eles abriram a boca e começaram a querer falar com Jó. E quando eles começam a falar com Jó, parece que as coisas, as palavras não saíam do jeito que eles queriam. Eles saíram, lembra-se que eles saíram com o objetivo de consolar e animar Jó, mas de repente as suas palavras não faziam nenhum efeito positivo nesse sentido na vida de Jó. E aí, meus irmãos, semanas de dores implacáveis afetaram a serenidade de Jó. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a dor, ela pode causar, em algum momento, causar situações que nos leva a atitudes de fraquezas. E nesse momento, não é o momento de um amigo jogar na cara do outro a sua fraqueza. Por quê? Porque Deus já encarregou disso. Deus já encarregou de demonstrar para tal pessoa a fraqueza dele. E não precisa de nós, muitas das vezes, jogar na cara dessas pessoas no momento de tamanha aflição. E às vezes é o que nós fazemos. Às vezes é o que nós fazemos. Viu? Lembra
Não te falei. Mas a pessoa já está quebrada. Deus já se encarregou de mostrar a fragilidade. A questão é que as pessoas em determinada situação, como ajudar pessoas numa situação como Jó? É difícil, não é fácil. Ajudar um amigo numa situação como Jó. E aí às vezes nós acabamos falando demais. Veja bem, Jó capítulo 6, versículo 24, diz assim: ensina-me, e eu me calarei, mostra-me onde errei. Palavras honestas são dolorosas. Jó falando para os seus amigos. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Ao contrário do que eles achavam que estavam fazendo, consolando, Jó está dizendo: o que serve a crítica de vocês? Considerem as suas palavras convincentes, enquanto ignoram o meu clamor de desespero. Vocês estão achando que vocês estão falando alguma coisa de bom, enquanto vocês estão ignorando o meu clamor de desespero. E às vezes é assim que nós agimos. E aí por isso que é melhor às vezes ficar calado em alguma situação, e não precipitar com a nossa fala, apenas ficar ali, apenas abraçar quando necessário. Eu me lembro, meus irmãos, às vezes um abraço faz uma diferença, e é a coisa que marca a nossa vida. Quando a minha mãe partiu muito nova, eu me lembro que a gente estava saindo para o enterro dela, e um amigo, talvez não, acho que ele nunca ficou sabendo de quão importante foi aquele gesto. Um amigo, o Beto do Correio, se alguém conheceu, que eu faço questão de falar, um altão, e ele chegou assim, não falou uma palavra, só me abraçou e caminhou comigo. Ele não tem noção de como que aquele abraço, aquele gesto, naquele momento fez uma diferença. Às vezes é o que nós precisamos. Não é falar, é simplesmente demonstrar que nós sentimos, que nós importamos, que a pessoa não está sozinha. Então a lição que nós tiramos aqui dessa vida difícil de Jó, é que nem sempre nós vamos ter as respostas para tantos problemas que nós enfrentamos nesta vida. Eu digo, nem sempre teremos a resposta aqui, porque depois sim, depois que nós partirmos, não haverá mais interrogação na nossa mente. Aprendemos o cuidado ao visitar os que sofrem. Como nós precisamos ter ou ser cuidadosos com aqueles que nós visitamos. Alguém vai visitar um doente no hospital ou na sua casa, e a pessoa está com uma enfermidade difícil, e a pessoa fala assim: eu tenho um parente que morreu com essa doença. Tem gente assim, que consolo, né? Tem gente assim. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria. Devemos chorar com os que choram. A palavra de Deus nos ensina a chorar com os que choram. Não importar com as circunstâncias, não importa as circunstâncias que às vezes cercam a cada um de nós,
Nós nunca devemos ter uma atitude arrogante de querer colocar Deus no banco do réu, como alguns fazem. Nunca. Porque se tem alguém culpado de alguma coisa, nunca será Deus. Não é verdade? A culpa nunca está nele. Ele é perfeito em todas as suas ações. O Jó 28, versículo de número 12 diz assim: mas onde se pode encontrar a sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. A vida só faz sentido quando aprendemos a descansar na soberania de Deus e a sua bondade. Somente Deus conhece o caminho da sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, diz Jó, pois ele enxerga toda a terra e vê tudo o que há embaixo do céu. A expressão de Jó, o final de Jó. Ele sabe e ele vê todas as coisas. Determina a força dos ventos, determina o volume das águas. Choveu bem. Quem determina o volume é Deus. Ele está no controle, diz Jó. Ele fez as leis para controlar a chuva. Ele criou as leis para controlar a chuva. Ele definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria, avaliou, em seu lugar pôs, cuidadosamente examinou. É isso que ele diz a toda a humanidade. Olha o que Jó fala aqui. É isso que Deus diz a toda a humanidade: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Se nós chegamos a essa conclusão, que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, que não nos cabe questionar Deus nos seus atos, porque a sabedoria emana de Deus e não do homem. O homem que quer questionar Deus o faz pensando que nele está, ou dele se emana a sabedoria, quando a verdade é o contrário. Deus é sabedoria em essência. É isso que Jó vai dizer aqui, e nós precisamos entender: esse Deus soberano está controlando todas as coisas, e vai controlar todas as coisas, e nós precisamos aprender as nossas limitações e como lidar com as nossas limitações, em meio, às vezes, ao sofrimento que se prolonga, para nós terminarmos a nossa vida não como Jó estava naquele momento, sem esperança, mas com uma esperança. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele tem e sempre terá esperança, porque ele sabe para onde vai quando terminar os seus dias, e não importa se vai terminar breve ou se vai alongar mais uns anos, mas o verdadeiro cristão sabe para onde vai. Portanto, para o cristão existe esperança, não importa a circunstância. Meu irmão, nunca perca a esperança. Minha irmã, nunca desespere a ponto de perder a esperança. Cristo em vós, a esperança da glória, diz a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor?